Bom dia, então, pessoal, a todos, a todas. Estamos aqui na ótima companhia além das pessoas todas que estão na plateia, aprendizes, alunos, alunas, formadores e formadoras. Nós temos hoje aqui como convidados para essa discussão aí dentro do projeto pedagógico da escola, a dramaturga, diretora, poeta Cláudia Shapira, do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, e o Antônio Duran, que é dramaturgista e também diretor do Teatro da Vertigem. Então, o negócio assim, a mesa hoje está luxuosa, né? E vamos seguir com ela e com ele na discussão de uma coisa que é saborosa, importante, e eu acho que central dentro do processo formativo, do processo pedagógico, que é esse tema dos materiais, né? Antes da gente seguir, eu devo dizer o que o Joaquim acabou de me pedir. Às vezes a gente esquece, mas o pessoal... não estou ouvindo barulho, mas para desligarem os que não estão aqui neste núcleo, por enquanto, as câmeras e os áudios, né? Por favor, para a gente poder seguir. E, na sequência, um pouco mais adiante, a gente vai abrir para discussão, então todo mundo vai poder entrar, inclusive em vídeo, e seguimos, certo? Então, bom dia, Cláudia, Duran, faço aqui as honras da escola, obrigado por terem aceito o convite para estar aqui conosco. Eu vou falar aqui muito brevemente, pessoal, só para tentar, sei lá, abrir aqui, né, a porta assim, da discussão, mas o fundamental é que o que vocês trarão para nós mesmo. Esse encontro faz parte de um momento inicial aqui da volta, digamos assim, ou da chegada dos alunos e alunas à SP, né? Que a escola chama de fundamentos. Então, os encontros em torno dos temas de trabalho, das articulações que serão feitas na sequência. Nós estamos com aprendizes e formadores dos módulos azul e verde. Começamos já há um tempo. Ontem, nós tivemos uma discussão muito interessante a respeito de um dos temas de trabalho deles e delas, a obsolescência, com duas professoras incríveis. Foi uma discussão muito muito bacana. E hoje, então, a questão dos materiais, central para nós, né? Só para abrir aqui, talvez a gente possa pensar esse tema dos materiais, quando a gente fala de materiais em teatro, né? O que são os materiais do teatro, para o teatro, enfim. Provavelmente a gente está na expectativa de uma relação que é sempre dada para nós, né? Eu digo nós, assim, pretensiosamente, não sou artista, para os artistas de teatro, os artistas da cena, que é essa relação entre forma e processo, né? Os materiais que servem à forma e os processos que levam à forma. É disso, enfim, que a gente está falando. Então, o que a gente poderia... A noção de forma é muito difícil de ser contornada, tem muitas versões e controvérsias, etc., mas partamos do mais elementar, o que não é ruim, como diria o Antônio Cândido. Partir das coisas simples pode ser muito produtivo, né? Vamos pensar que forma é este arranjo possível que se dá na cena, né? E a cena não precisa ser necessariamente um espetáculo, pode ser um experimento, pode ser, inclusive, uma cena em processo, que não está fechada, né? Mas pensemos que a forma, então, é este arranjo possível a partir do quê? Dos materiais, né? Os materiais é que formam a forma. E o que a gente pode considerar, de uma maneira assim, mais ou menos objetiva, não teórica, como sendo esses materiais? Os materiais são tudo aquilo que é chamado para isso que nós identificamos como processo, né? Para esta moenda, para este laboratório que vai formar a forma, né? Da cena. Então, a gente pode pensar, por exemplo, em termos de materiais, tanto as coisas mais imediatamente visíveis, que talvez seja o lugar mais comum e também importantíssimo, né? Que são, sei lá, nos campos que a gente estuda, por exemplo, na SP, os materiais que podem vir da cenografia e do figurino, né? As texturas, os cortes, os tecidos, da luz, né? A cor é material, do som, o som é um negócio absolutamente material, e a gente sabe o quanto é importante. Kio, você ficou mudo. Kio, teu áudio. Teu áudio. Kio, você desligou o microfone. Manda no chat alguém.
Vamos só aguardar um minutinho, eu estou escrevendo aqui para ele. Não estamos te ouvindo. Ok? Ok, agora está ok. Agora sim. Eu continuo com problemas aqui no meu equipamento, onde que não deu. Mas, enfim. Então, agora, para não alongar muito, eu dizia só, então, para concluir, que junto com essa materialidade mais visível, a gente deve pensar certamente também todo o campo das ideias. As ideias são material também, não é? Aliás, pô, se a gente pensar, temos dois artistas em que isso é absolutamente indispensável. Se nós temos, por um lado, uma arte que é mais próxima do formalismo, sei lá, da coisa plástica e tal, nós temos também um campo da arte em que as ideias elas são fundamento e elas, inclusive, disparam todos os processos de formalização. Nós temos dois exemplos aqui incríveis, os relatos vão dizer isso, vocês vão ver. Né? Então, as ideias também é parte do material. Todo o campo de pensamento mobilizado, toda a política que a forma vai explicitar adiante, as ideias do campo de pensamento, nós podemos também considerar como campo material. Pois bem, só para abrir aqui, espero que tenha, enfim. E aí, então, nós seguimos. Agora eu acho que é hora de passar a palavra para a Cláudia Duran. Nós vamos começar com a Cláudia. Eu vou colocar uma única questão aqui, que é mais genérica e tal, a gente combinou, e a Cláudia vai falar. E aí eu pergunto à Cláudia o seguinte: a partir, então, Cláudia, dessa noção ou desta ideia de material, que pode ser nessas bases que eu falei, mas pode perfeitamente ser da forma como você mesmo traduz, né? O que a gente poderia dizer nessa trajetória do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, que foram, digamos assim, os materiais mais visíveis, mais eleitos, né? E que tem demarcado, digamos assim, a história do grupo desde o princípio até aqui? O que você poderia nos dizer a respeito disso? Bom dia, de novo. Bom dia a todas, todes. Muito feliz de estar aqui. Agradeço muito sempre a oportunidade, com o Duran também, com o Kio, velhos parceiros, né? Ao longo da vida a gente vai se encontrando, e todos os queridos que estão aqui. Nesse momento, muito bom poder dialogar e trocar um pouco. Eu vou falar brevemente, à luz disso que você me perguntou, eu mesma pedi uma pergunta, né? Mas tem uma questão que o Núcleo Bartolomeu, ele já surge à luz de uma proposição, né? Embora naquele momento em que a gente se encontra era um único espetáculo, não tinha vislumbre de ser grupo, não tinha vislumbre de consolidar uma linguagem, eu tinha um material, e aí assim é importante já assim, um conto, uma novela nas mãos, que era o Bartleby, um escriturário, que me inquietava profundamente, entendeu? Que realmente me tomou de uma maneira que eu não conseguia mais pensar em fazer outra coisa. E interessante que me tomou como formulação estética, como possibilidade estética, mas ao mesmo tempo, por um momento que eu estava um pouco naquele, sabe quando essa frase, eu prefiro não, né? A questão do preferir, né? E de como a paralisia pode engripar a máquina, e aquilo, de alguma maneira, para mim, suscitava uma insurgência, mais do que uma paralisia, né? Me tomou, então eu, eivada deste material, resolvi que eu queria fazer um espetáculo sobre isso, mas eu não tinha a mínima ideia de como eu queria fazer isso. Eu estava absolutamente solitária, comecei com a Lu Grimaldi, mas depois ela foi para o Rio de Janeiro e ficou nas minhas mãos esse material. Eu fui entendendo que eu via nele uma potência de uma urgência e de uma revolução às avessas, que eu precisava conseguir materializar. Como é que eu ia dar forma a isso, né?
E, coincidentemente, neste momento, eu entrei em contato de uma forma um pouco mais veemente com a cultura hip-hop, né? Pela observação das ruas, e conheci, naquele momento, a Unidade Móvel, o grupo, né, o Eugênio Lima, muitos aqui devem conhecer, alguns talvez não saibam que ele, antes de ser DJ e atualmente diretor de teatro, né, ele era dançarino. Ele era dançarino de break, de dança de rua, e ele dirigia, ele tinha um grupo de dança de rua que chamava Unidade Móvel, e eu assistindo algumas espetáculos, eu senti naquela manifestação, também, óbvio, tinha uma música muito veemente, tinha a presença também, às vezes, do mestre de cerimônias, os elementos ali da cultura hip-hop já se misturavam. Aquilo eu falei assim, nossa, eu vislumbrei naquele procedimento, naquela manifestação artística, que para mim poderia ser um procedimento naquele momento, uma forma de trazer a urgência das ruas para a cena. E foi nesse momento em que eu chamei o Eugênio, o Júlio Deutscher, que era um grafiteiro, né, para a gente fazer aquele espetáculo. Isso é importante, é um ponto nevrálgico do que hoje são os 20 anos, nós estamos na comemoração dessa efeméride agora, né? É o nosso próximo fomento, a cartografia dos 20 anos e da linguagem, que depois acaba se consolidando e se aprimorando, mas porque quando eu faço essa proposição, o contraponto me chega como? Interessa, quero fazer, mas não me interessa fazer um espetáculo, nos interessa dialogar nas diferenças. Então, eu tinha já um estudo do teatro épico, do teatro narrativo, bem, né, a partir das ideias do Brecht, e como isso poderia estar dialogando com a cultura hip-hop. Então, isso se estabelece de cara como um mote e como um procedimento, né? Ou seja, como fazer isso? Como fazer este espetáculo? Bom, precisamos de alguns elementos. As atrizes cantam, as atrizes sabem, né, como é que vai ser? Como é que essa dramaturgia vai ser escrita a partir desses elementos? Né? Aí, então, teve uma convergência, parecia realmente era uma conferência, onde a gente sentava em roda para conversar sobre como a gente poria as cartas na mesa. E aí, nesse sentido, as coisas começaram a variar. Então, por exemplo, se eu propunha um treinamento físico que trabalhasse através do método Alexander, uma preparação corporal, a gente também faria basquete, porque o basquete traz a movimentação das ruas e um esquema de movimentação na quadra que depois, por exemplo, foi utilizado na movimentação do espetáculo, né? Então, a premissa desse diálogo igualitário e sem subserviências de linguagem, eu estou falando hoje, já fazendo uma digressão daqui para lá, tá? Naquele momento a gente não falava dessa maneira. Nos fez criar, mais tarde, alguns conceitos como que hoje para a gente são fundamentais. Por exemplo, que a gente chama de dramaturgia cênica, que é a não subserviência dos elementos. Todos os elementos criam juntos e de uma mesma maneira. E a proposição, ou seja, aquilo que você estava falando, qual é o estopim, né? Qual é o disparador? Né? É material ou teórico, ou, né, o subjetivo para uma determinada... Pode ser o que for. Eu tenho, o que eu sabe, assim, um espetáculo que é o Memórias Impressas, que eu fiz no Centro Cultural São Paulo, à luz do edital dos pequenos formatos cênicos, que o disparador eram os figurinos. Quem contava, quem narrava, quem dava forma às narrativas eram as roupas, a classe social, quem ia a partir... E tudo bem, porque né, naquele momento a indumentária não foi só era o figurino e o ambiente, né? Era a cenografia. Eu não sei, eu acho que cortou, não sei se para vocês, gente, mas para mim está cortando um pouco, estou enganado.
Oi. Desculpa, Cláudia. Eu não sei se é só para mim, só para testar se é só para mim que está cortando. Não, para mim está cortando também. Faz tempo? Perdão. Eu não sei. Acho que está todo mundo com os microfones desligados, né? Tudo bem. A gente está fazendo o que pode para diminuir a carga aqui da... Perdão, desculpa, Cláudia, te interromper. É só porque a gente perdeu mesmo um pedacinho. Mas vamos lá. Faz tempo que está cortando. A partir do momento que você falou de todos criavam juntos, e aí começou a dar um delay na voz. Isso. Eu vou pedir para desligarem os microfones, as câmeras, por favor. Sim. Facilita. Obrigado. Vai, Cláudia. Eu estava falando de assim, né? De que todos os elementos têm, sem nenhuma subserviência de linguagem, de dialogando juntos em sala de ensaio, chegam à concepção ou à formulação do que será a cena, o experimento, enfim, o que seja. E isso, na prática, se dá de uma maneira nada simples, né? Mas bastante rica, porque a gente vai para a sala para ensaiar com tudo. Então, se a gente tiver que parar para fazer a música na hora que a gente está fazendo um exercício de spoken word, por exemplo, que é a maneira como a gente vai organizar a palavra falada através de um ritmo, de uma cadência, e se algum outro elemento quer contracenar com aquilo, tudo para que aquilo possa acompanhar. Então, são processos mais longos, mas que fazem com que todas as coisas convirjam para o mesmo pensamento. Isso ajuda muito na legitimidade, como todos os elementos vão para a cena. Né? Aí entra um outro ponto que é fundamental e para a gente também fundante, que é a ideia do depoimento, que dá nome ao grupo. Né? O depoimento é um exercício, depoimento pessoal e de personagens. É um exercício que rolou de cara também no Bartolomeu. O primeiro diretor do Bartolomeu, que será que ele deu, a princípio seria o Luciano Quiroli. Né? Ele ficou um mês e ele não podia, depois mais, aí entrou a Georgette. E ele fez um exercício de depoimento. Ele falou assim: faça um depoimento sobre vocês. E aí a gente fez. E aí, logo na sequência disso, ele saiu. Só que aquilo levantou uma coisa muito potente para nós, que era, primeiro, antes da gente pensar em fazer tudo aquilo que a gente estava querendo fazer com o espetáculo, e de referenciar tudo aquilo que o espetáculo nos suscitava, tinha uma questão da gente conhecer e saber quem era cada um. Não só quem era cada um na sua vida, não sei o quê, mas qual é a sua visão de mundo? O que você pensa? Porque aí entra um outro conceito importantíssimo, junto com o depoimento para nós, que é a questão da autorrepresentação. Né? E onde o teatro narrativo que a gente desenvolve se encontra com o hip hop. Né? A frase célebre do Rappin' Hood, se eu toco o microfone, é tudo no meu nome, né? Estava valendo para nós também. Sabe? A autorrepresentação, na verdade, o que é? Assim, a minha visão de mundo, né? A minha ética pessoal não está desassociada da minha construção estética. Então, aquilo que eu penso, o meu ponto de vista em relação a tudo, está em alinhamento. Está travando outra vez, Cláudia. Travou de novo, querida. A minha construção artística. Isso parece uma coisa muito óbvia, muito simples. Ai, tá bom, desculpa, gente, eu não sei o que fazer. Estou perto do Molden, que eu estava falando da autorrepresentação. Não estou te ouvindo, Kio. Não estava falando disso. Desculpa interromper. Eu não sei se tem alguém aí da técnica, que eu também não entendo, eu apanho o tempo inteiro. Aí, não sei se o Joaquim está por aí, se tem alguém da assistência que possa nos dar fazer alguma recomendação. Rio, Marici, oi Duran, oi Shapira, muito orgulho de ter vocês aqui com a gente hoje. Não vou abrir a tela, que às vezes eu caio também.
E a sugestão que me deram, Cláudia, é desligar o modem, esperar alguns segundos e religar. Às vezes fica sobrecarregado o modem, eu não sei explicar isso muito bem, mas eu aí eu consigo... vou cair. Então, aí tem isso. Talvez finalizar do jeito que está, passar a palavra para o Duran, e aí você faz com calma, porque é aflitivo mesmo. Tem que... Maravilha. Então, vamos seguir com a Cláudia, e quando passar para o Duran, ela desliga o modem. Vamos lá, querida. Eu estava falando de autorrepresentação, né? Que entra junto com o depoimento, que são indissociáveis, que é a ideia de que tudo aquilo, o teu ponto de vista, a tua visão de mundo está diretamente ligado à tua construção artística e estética, né? E isso é indissociável, né? Aí esse exercício do depoimento, agora eu retomo, ele acaba construindo uma primeira célula de criação em todo o processo, né? A gente, além de fazer os depoimentos das personagens, que é um procedimento muito longo e que a gente vai passando por várias etapas, de pensar para além daquela personagem que está dada ou num texto ou numa formulação, qual é a ideia que o artista faz, então como ele gostaria de representar ou de trazer, qual é o universo no qual ele vai construir aquela personagem, tem a ideia dos depoimentos pessoais. Então, por exemplo, no último processo, no Terror e Miséria, todo mundo envolvido, não são só os atores, não só quem escreve ou quem dirige, os técnicos, quem vai fazer a luz, todos os elementos vão passar pela ideia do depoimento e trazer o seu depoimento pessoal em relação àquele tema que nós estamos propondo neste momento. Por exemplo, naquele momento seria o terror e miséria no terceiro milênio. Então, o que é para você? Qual é esse terror e essa miséria, né, nesse momento? Então, aquela primeira etapa já traz um pouco, assim, levanta o primeiro material, que não é necessariamente conectado com o texto que depois vai ser musicado, vai ser ensinado, mas traz assim o escopo do que aquele conjunto de pessoas, aquele agrupamento de pessoas está visualizando sobre um determinado tema. Esse tipo de relação entre depoimento, entre autorrepresentação e dramaturgia cênica é uma tríade muito importante para nós, que permeia e perpassa todos os nossos espetáculos. E que aí, a cada obra, não só espetáculos, a gente também faz intervenções, né? Enfim, tudo aquilo, o slam, a maneira como a gente se relaciona também com o slam, né? Que é um elemento da cultura hip-hop que chegou através, né, para nós, e que foi um teatro que seria o primeiro slam no Brasil, foi o Zap, no Núcleo Bartolomeu. Então, assim, também sempre lembrando e percebendo como o teatro é essa ágora aberta, capaz de agregar todas as outras linguagens, né, e acoplar. Então, a partir disso, né, da chegada do slam, nossa dramaturgia se modifica completamente, né? Então, essas coisas vão acontecendo quando a música está pautando, isso muda radicalmente todo o resto. Quando o figurino e a indumentária está pautando, aquilo é o timão, fala assim, gente, comigo, vem por aqui. Então, tem esses levantes, sabe os pássaros, quando tem um que faz aquela revoada bonita no céu? Eu acho que os processos, eu vejo eles com essa máscara, entendeu? É um elemento que puxa, e aí tudo se reconfigura a partir daquilo. Enfim, esse é o nosso mote de partida. Aí eu posso depois falar de alguns processos para elucidar e para exemplificar e mostrar aqui também com teasers, mas eu acho que eu te respondi, né, que a primeira coisa... Nossa, maravilhoso, monstruoso. Obrigado, Cláudia. Antes de passar para o Duran, só assim, é claro, né? Pois não. É só para, enfim, retomar alguns pontos aqui, porque eu acho que são realmente bons, inclusive para os processos pedagógicos que estão começando agora na escola e tal, que é a percepção, né? Não vou, a Cláudia falou isso melhor do que não vou, é só para sublinhar mesmo, né? A percepção de que esta poética que ela desenhou aqui, né, do Núcleo Bartolomeu,
de como que ela vai encontrando os seus próprios procedimentos, vamos dizer assim, aspas, naturalmente, mas por uma necessidade, vamos chamar genericamente, política. Ou seja, tanto os materiais eleitos, salvo engano, não é, Cláudia, quanto os procedimentos, por exemplo, chegar no Brecht, a partir de uma inquietação que vem ali do texto do Melville, né, de chegar na insurgência a partir do calar, né, e chegar no Brecht não foi à toa, né, porque o Brecht oferece os instrumentos. O Brecht, por si, salvo engano, ele é, ao mesmo tempo, um material de trabalho e um lugar onde se pode testar, onde se pode se inspirar nos procedimentos, né? E aí o grupo vai desenvolvendo os próprios procedimentos. Quantos a Cláudia falou aí, né? A coisa dos spoken word, de toda a aproximação com a cultura hip hop, que é um corolário de procedimentos e de políticas através dos procedimentos, né? Então, só para sublinhar esse lugar que é tão importante da gente, que a eleição dos materiais e os procedimentos que vão sendo encontrados, eles são uma política da cena, ou devem ser, né? Para a gente não cair naquela coisa do formalismo, né? Às vezes a gente começa, né, Cláudia, a ver esse processo em que as pessoas resolvem treinar de tudo, né, galera? Assim, então, vamos treinar, fazer os treinamentos, mas os treinamentos são aleatórios, eles não têm intencionalidade. Talvez o que a Cláudia nos esteja nos dizendo, ou o que eu estou lendo, é a intencionalidade quando a gente elege o procedimento. Os procedimentos são necessários ao processo, né? E os materiais é que chamam. Tá certo, Cláudia? Isso, e mesmo que você não tenha necessariamente, às vezes você tem um ponto de partida que não é necessariamente uma coisa tão específica como vou contrapor a narratividade do teatro épico com a cultura hip hop, que ali eu tenho elementos claros, né, de contracena, mas você, de alguma maneira, escolher um ponto de partida, um olhar, alguma coisa para você convergir, mesmo que depois aquilo negue aquilo mesmo que você escolheu. Então, por exemplo, no Antígona, eu vou dar um exemplinho que aconteceu, que a gente partiu, eu escrevi primeiro o texto, enfim, ele foi por um outro viés, né? Mas tinha toda uma coisa, eu estava pesquisando a questão da fiesta mexicana, sobre a Senhora Morte, né? A Senhora Santa Muerte, sobre o ritual dos mortos, então, que é todo colorido e alegre, mas, ao mesmo tempo, me lembra a ideia do Corvo, do Edgar Allan Poe, sabe? Essa hora, sabe? Da virada do dia. Então, a primeira proposição que a gente fez para o Antígona, entendeu? Ela era toda assim, gótica, sabe? E a gente começou a fazer, e, de repente, assim, aquilo assim, não tinha nada a ver, nem com o texto que eu tinha escrito, nem com a proposição. Então, mas por antítese, aquilo foi fundamental. A gente fez o primeiro ensaio, a gente falou assim, nossa, gente, peça errada, grupo equivocado, não tinha nada, a gente se estranhava naquele processo, mas foi fundamental, porque por alguma razão aquela imagem, depois eu entendi que, na verdade, aquilo poderia ser trazido na ideia da Santa Muerte, de cantar, porque a Santa Muerte ela é a santa daqueles que ninguém perdoa, dos banidos, dos estupradores, daquelas coisas que são imperdoáveis, entendeu? Dos torturadores. Ela é considerada essa mãe dos que não têm perdão. Então, ela abre um umbral muito forte, mas eu poderia usar isso como um leitmotiv sem necessariamente modificar toda a minha estética para aquilo caber. Então, só que a gente só percebeu fazendo. Então, às vezes acontece, só que a gente afunilou na ideia naquele momento. Então, a gente foi para uma musicalidade que referenciava a gente foi para uma estética visual, sabe? Por uma interpretação que convergia para aquilo. Porque aí você não fica também, sabe, negando também qualquer coisa antes. A ideia, sabe, de aprofundar, experimenta. Você quer chafurdar, chafurda. Entendeu? Só que você ganha legitimidade até para dizer assim, parou aqui, não é isso. Ou para falar, nossa, não é. Eu construí uma coisa que não tinha a ver a princípio, mas eu gosto. Assim, se apropriar das coisas, e as coisas não são resolvidas no discurso, isso que é importante. A gente estuda,
a gente conversa, a gente cria esse campo das ideias, mas no teatro elas têm que funcionar na ação, né? No experimento, na performance. É a ação que vai materializar tudo aquilo que a gente está vislumbrando. Então, a experiência, e a experiência precisa fazer escolhas. Isso a autorrepresentação ajuda muito, né? Você fala assim, o que tem a ver com o que eu penso nesse momento, com aquilo que eu quero dizer? O que me ajuda mais a contar, a reforçar aquilo que eu quero dizer, ou a enfatizar, não sabe qual é a cor que eu preciso grifar, né? As escolhas são fundamentais, se comprometer com o material, né? Perfeito, Cláudia. Então, você retifica numa direção, em duas direções, né? Antes de passar para o Duran, importantíssimas. Primeiro, não é só razão, a cena não é feita só de escolhas racionais, também intuitivas, né, Cláudia? Claro. Talvez o trabalho seja o laboratório da criação, é o lugar onde se testa os materiais, inclusive para dizer, não, isto aqui não serve, mas a intuição tem que estar presente, né? Não está pronto. Muito bem, te agradeço muito, então, para esse primeiro momento. Obrigado. Nossa, já uma aula concentrada, assim, eu adorei, amei a fala, obrigado. Eu vou pedir uma coisa, não sei se é possível, o pessoal que está aí no bastidor, eu estou sentindo um pouquinho de falta. Ontem a gente abriu o chat, já no início, e a gente vai sentindo a temperatura também ali, as pessoas colocando coisas e tal, interferindo, dizendo coisas. Se puder colocar, abrir o chat, acho que é bacana também, para o povo já ir colocando, né? Daqui a pouco a gente abre para a fala também da plateia, tá bom? Pois bem, obrigado, Cláudia. Então, agora vamos para o Duran, também, né, que vem de um outro grupo extraordinário nessa área dos processos de procedimentos encontrados a partir de determinadas necessidades poéticas, políticas, etc., Teatro da Vertigem, né? Acho que não à toa, né, gente? Não é à toa, isso tem muito a ver com, acho, com o trabalho das turmas agora, porque são grupos, né? De todo modo, são grupos de criação. Nós temos aqui dois criadores que vêm de grupos de teatro, que são justamente os laboratórios privilegiados em que essa experiência com que a gente está chamando de materiais se dão, né? Não é que nos outros lugares isso não pode, mas sem dúvida, em processos de criação mais apressados ou mais próximos, talvez, de um teatro comercial, este espaço que é o da experimentação dos materiais, ele é menos generoso, né? Por isso as peças comerciais costumam ser mais assentadas em procedimentos já demarcados na tradição do teatro. É porque a experimentação dos materiais não tem espaço para ser. Pois bem, então temos aqui dois, só a fala da Cláudia já nos abriu, já nos mostra como a coisa funciona dentro de um grupo. Então agora vamos ouvir o Duran, que vai falar, salvo engano, sobre um pedacinho ali do processo do Marcha Ré, uma performance, filme da maior importância que aconteceu no segundo semestre do ano passado. Duran, então, bem-vindo, com você. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer, né, esse convite da SP Escola. É uma alegria e uma honra poder estar aqui dividindo essa mesa com a Cláudia, com o Kio, enfim. E eu já quero já pedir uma desculpa antecipada pelo tom tanto mais formal que eu vou imprimir aqui, porque eu acabei, enfim, né, tentando trazer aqui algum pequeno texto, né? Então eu ter esse tom mais um pouco mais formal, como já faz como uma parte da minha autorrepresentação aqui, usando o termo da Cláudia. Então, assim, para tentar falar sobre esse material de trabalho em processo de criação, né? Então, só dando uma contextualizada, assim, eu parto então dessa minha experiência, né, como dramaturgista, como o Kio já colocou, né, nesses trabalhos no Teatro da Vertigem nos últimos anos, e aí já dentro desse modo de fazer do Vertigem já tem certas características predominantes na forma de trabalhar do grupo, né? Que eu destacaria, por exemplo, né, esse desejo pela experimentação da linguagem teatral em relação a outras linguagens artísticas, essa tentativa de estabelecer relações menos hierarquizadas, né, em processos colaborativos e, sobretudo, uma forte marca, né, com trabalho site-specific, né,
trabalhos onde o espaço da cidade, né, de certa forma, tem um protagonismo que, por si só, né, é um material relevante para as criações. Então, isso tudo para, né, dizer que é desse contexto, né, de experiência de criação que me parece mais apropriado para eu falar, e é também a partir desse contexto, dessa minha experiência, que a minha tendência é talvez pensar, né, também acho que nessa mesma direção da Cláudia, a ideia de material de uma forma também mais ampliada, né? Digo, além dos objetos, os corpos, as falas, os sons, a iluminação e assim por diante, né? Ou seja, além desses signos em sua dimensão de significantes, né? A realidade social para o grupo, eu entendo que é um material muito potente, né? Ou seja, o contexto sociopolítico se vive, o próprio espaço público, como eu já mencionei, suas especificidades materiais e históricas, e também os conceitos, as histórias, as ideias e teorias que são estudadas dentro do grupo e dentro de cada processo de criação particularmente. Então, é nesse sentido que eu pensei em trazer um pequeno recorte, né, da parte inicial do projeto de criação do Marcha Ré, que foi uma intervenção, né, uma intervenção e uma performance site-specific que a gente realizou em agosto do ano passado, que foi filmada e também se constitui em um filme curta-metragem. Então, o que eu pensei agora nesse momento, para quem não conhece o trabalho, eu tenho um teaser aqui de 3 minutos que eu gostaria de dividir com vocês, para quem não conhece, ter uma ideia do que foi o trabalho, tá? Então, eu vou dividir aqui. Ele tem 3 minutos e 40 segundos, tá? Vocês me digam se vai rolar.
Rolou? Deu tudo certo? Sim, Antônio, sim. Maravilha. Então, assim, né, a partir desse trecho, acho que deu para ter uma ideia, né, que se tratou de um cortejo de veículos, né, com aproximadamente 120 automóveis, né, que se deslocou em sentido inverso, né, do usual, em marcha ré, onde os motoristas participantes completaram um trajeto que partiu da Avenida Paulista e terminou no cemitério da Consolação, onde foi realizado, então, um ato em homenagem, né, aos mortos pela pandemia, mas não só, né, também a todas as mortes que o país vem sofrendo, com esse hasteamento, né, de uma bandeira figurando uma das imagens da série trágica, né, do Flávio de Carvalho, e com o trompetista, né, o Richard Firmino, tocando sobre o pórtico do cemitério o hino nacional brasileiro, também ao revés, quer dizer, também no sentido inverso, como os automóveis, né? Além disso, foram incluídos no cortejo 4 veículos de serviços funerários, né, 2 no início e 2 no final, e também houve uma dramaturgia sonora, né, criada pelo Érico Teobaldo, composta em parte, como deu para perceber, de uma sonoridade que eram emitidas pelos automóveis, que remetiam ao som dos respiradores de ventilação mecânica utilizados em unidades de terapia intensiva na UTI. Então, o que eu queria destacar aqui é um pouco sobre esse contexto da criação, porque eu acho que é esse ponto que eu acho que é o ponto da passagem, onde eu vejo que os materiais eles influenciaram, ou seja, as ideias todas que a gente já vinha trabalhando, que esse contexto da criação aqui em São Paulo, ela partiu da necessidade de uma recriação, né? Porque a ideia inicial era o grupo criar uma performance em forma de passeata na cidade de Berlim, que foi um convite da Bienal de Berlim. Então, a gente já estava trabalhando e pesquisando há aproximadamente um ano, né, visando realizar essa performance. Só que, né, no entanto, né, em razão da pandemia, né, a Bienal ela foi suspensa e não seria mais possível a equipe de criação viajar. Então, assim, foi um momento em que nos deparamos com a impossibilidade, de fato, de realizar qualquer tipo de trabalho. Ou seja, teve um stop, um break total, assim. Por um outro lado, né, as conversas com a curadoria da Bienal, elas prosseguiram e surgiu a possibilidade da gente fazer algo aqui no Brasil para o quê? Para enviar para a Bienal, né, que ela foi postergada para começar em setembro. E aqui é que eu gostaria um pouco então de destacar, né, sobre o papel da pesquisa, né? Toda essa pesquisa realizada anteriormente para o projeto lá em Berlim, que se chamava Teologias da Libertação, assumiu uma forma de material, né? Ou seja, o projeto previa, como eu mencionei, a realização de uma performance em forma de passeata, que se deslocaria de um dos lugares onde aconteceria a Bienal, e que era o complexo ex-Rota Print, até a Praça Leopoldplatz, onde se localiza ali uma igreja, né? Então, toda essa pesquisa que a gente fez sobre os temas da religião, né, no caso, o neopentecostalismo e sua relação com o capitalismo, e mais especificamente a relação entre a teologia da libertação e o neoliberalismo autoritário, na sua faceta fascista, além de toda a pesquisa realizada sobre a obra do Flávio de Carvalho, que era, né, que foi um dos motes da própria Bienal, era também um material da própria Bienal, principalmente a sua experiência número 2, né, que ele realizou em 1931, na qual ele caminha com o boné na cabeça, né, em sentido inverso, em uma procissão Corpus Christi. Então, isso tudo formava, né, um conjunto de ideias, imagens e procedimentos pelos quais já tínhamos, em parte, pensado, matutado, nos relacionado, né? E o próprio Flávio de Carvalho, né, como eu disse, já era uma referência que a própria Bienal decidiu privilegiar, era um dos eixos curatoriais, ou seja, como eu já disse, também já era um material com o qual o trabalho dialogaria. Então, aqui cabe pensar que esse gesto do Flávio, e aqui eu quero trazer já um ponto, né? Esse gesto do Flávio de caminhar em sentido contrário na procissão foi uma referência fundamental para a forma do cortejo de automóveis andar em marcha ré. Ou seja, ele foi uma base da inspiração de um artista no seu próprio gesto,
que direcionou, vamos dizer assim, o sentido do trabalho de algum modo, né? Que é esse caminhar ao contrário, esse caminhar em marcha ré. Outro ponto que também fez parte dessa nossa pesquisa para o projeto Teologias da Libertação foi a realidade sociopolítica do Brasil, que a gente se debruçou um bom tempo, né? Que era também, né, como um outro material com o qual a gente já tinha se relacionado, que em um primeiro momento se relacionava, né, com as forças de extrema-direita e o governo autoritário, e que depois, no segundo momento, da recriação aqui em São Paulo, se juntou ao contexto da pandemia e toda a inabilidade do governo federal em lidar com os problemas de saúde pública e, sobretudo, né, uma coisa que a gente já tocou aqui hoje, que ainda infelizmente acontece, o descaso e a indiferença com todas as mortes. Esse foi um ponto fundamental, assim. Então, esse contexto social é interessante para a gente falar, é aqui onde eu vou puxar só agora uma passagem para me encaminhar também já para o final, que esse contexto já é interessante para falar de um dos momentos do processo de criação que mostra como é que os desdobramentos na conjuntura sociopolítica tiveram um papel significativo nessa recriação. Então, essa passagem marca um dos momentos quando foi se tornando mais claro qual seria o trabalho que representaria o grupo na Bienal, porque eu disse, a gente não sabia, pois a possibilidade de ser uma obra plástica foi uma das alternativas que a gente cogitou inicialmente, devido à restrição da aglomeração das pessoas no espaço público. Contudo, né, na medida que as nossas reuniões elas ocorriam, né, todas remotas, obviamente, ocorriam e a troca de ideias avançava, chamou atenção um aspecto específico que foi um incômodo geral que gerou na equipe de criação sobre as carreatas que estavam sendo promovidas pelos apoiadores do governo federal naquele momento. Especialmente seu caráter de apropriação do espaço público, em particular a Avenida Paulista, ou seja, contrariando todas as diretrizes de saúde pública e defendendo o fim do isolamento social, e mais, uma apropriação visivelmente encarada por alguns desses apoiadores com ar de deboche e até mesmo em tom revolucionário, como se eles estivessem fazendo uma revolução no espaço público, o que apontava para uma certa sensação na gente de impotência e, simultaneamente, um diagnóstico de paralisia das forças progressistas diante de todo esse quadro. Então, foi assim, a partir desse momento, né, dessa percepção, que se instaurou realmente um sentimento de necessidade premente de que o trabalho deveria ir para a rua. Não vamos fazer obra plástica. A gente tem que ir para a rua, a gente tem que tentar, de algum modo, reagir a isso tudo que está acontecendo. Então, isso tudo serviu, né, que eu quis chamar a atenção, como um material decisivo para apontar o que a gente queria fazer. O que seria, então, o quê? Um cortejo fúnebre em marcha ré, como uma homenagem aos mortos e que poderia virar um filme a fim, então, de representar o grupo na Bienal. Então, esse momento um momento próximo, também no percurso de criação, que também só queria chamar a atenção, para finalizar, que também foi nesse momento que, a partir que a gente decidiu que o Nuno Ramos, né, o artista plástico, visual, escritor, que fazia parte, nesse momento, da equipe de criação, trouxe a ideia de trabalharmos com a série trágica, né, como vocês viram, do Flávio de Carvalho, né, que a série trágica ela é composta de 9 desenhos em carvão que o Flávio fez da sua mãe, momentos antes de morrer por falta de ar. Então, essa imagem da mãe morrendo com falta de ar, ela se conectou, essa imagem se conectou de uma forma tão potente com aquilo tudo que a gente estava querendo responder àquilo que a gente se incomodou, né? Um desenho, uma imagem impactante em seu terror e sua beleza, que dialogava intimamente com a proposta e com o contexto. Ou seja, essa imagem que foi impressa, como vocês viram, naquela bandeira estendida na frente do cemitério. E assim, só para fechar, além dessa bandeira, e aí a gente começa a pensar em todos os signos que foram apropriados pela extrema-direita,
serviram também como material para a gente trabalhar. Então, além da bandeira, que é utilizada recorrentemente, né, nas manifestações em prol do governo federal, da pátria, vamos dizer assim, como a bandeira também a gente usou a própria carreata, né, que era aquilo que estava acontecendo, e também foram apropriadas e ressignificadas também o hino nacional, né, o hino nacional também com um material que foi invertido e se transformou, e o próprio espaço público da Avenida Paulista, que também foi uma coisa que a gente não quis abrir mão, e foi um dos momentos, assim, acho que mais difíceis, que foi tentar manter a necessidade de que o trabalho acontecesse na Avenida Paulista, porque foi sugerido para a gente ir para outros lugares fazer essa performance. E esse foi um ponto que a gente não queria abrir mão. Não queria abrir mão por quê? Porque por toda a simbologia da Avenida Paulista e também porque a Avenida Paulista era e foi apropriada pela extrema-direita. Então, assim, eu acho que é só um início, assim, para abrir o jogo e falar um pouco dessas questões, né? Excelente, excelente. Nossa, que bom, queria ter tido, galera, também a oportunidade de, no momento de formação, passar por encontros como esse. Assim, as falas aí do Duran e da Cláudia são incríveis. Eu vou só ler aqui, Duran, para não rebarbar, porque tudo que talvez eu pudesse dizer, você fez uma síntese tão bonita, é um trabalho que me comove, eu estou aqui arrepiado. Assim. Eu não estive lá naquele momento, que grupo de risco e tal, e estava sem carro também, mas acompanhei, vi o filme inteiro, enfim, comentei, e realmente eu acho que é um trabalho já referencial, assim, histórico, né? Nesses anos de conservadorismo recém-iniciado, esperamos que não se estenda. Ele é um trabalho histórico, acho que já está nas páginas, né, da história do teatro, etc. Eu vou repetir só aqui uma coisa que eu acho que é muito também, entre um monte de coisas importantes que o pessoal está dizendo aqui no chat. O Francisco lembrou aqui, né, acho que essa experiência que o Duran relata mostra algo que é super bacana, que é diante de uma reviravolta do processo, ele fala, imagino, do processo criativo mesmo, né, uma mudança de rumo, como os materiais e elementos pesquisados não são abandonados, mas se transformam e se reconfiguram. O que tem a ver um pouco com o que Cláudia falou antes, né, de um determinado processo também de trabalho do Núcleo Bartolomeu, e aqui especialmente no caso do Vertigem, que começou como um projeto, né, de estudo em torno do neopentecostalismo, essas palavras difíceis de dizer, pentecostalismo, e a urgência, sem querer, mas enfim, fazendo aqui referência que tem a urgência das ruas, não é, Cláudia? A urgência dos processos sociais fizeram com que o projeto se reconfigurasse. Né? É muito lindo, é muito bonito, como é muito rigorosa a relação entre forma e política nesse trabalho, né, gente, do Vertigem, de como que a política vai determinando os recursos, a escolha dos materiais, de uma maneira que o pensamento vai se demarcando firmemente. Né? Todo este repertório aí que o Duran escreveu, né, de procedimentos, de atitudes críticas políticas dos conservadores, da direita, como que ele vai sendo se apropriado ao revés, a favor do trabalho, né? Ao favor do que precisa ser dito. Então, é um negócio muito importante e muito marcante mesmo. Eu queria fazer aqui um trato agora com vocês. Obrigado, de novo, Duran, que é o seguinte, já fizeram... como chama? Eu anotei aqui. O Vinícius já fez uma pergunta, agora estão surgindo outras. Eu vou fazer uma única pergunta na sequência para o Duran e para a Cláudia, pessoal. Vamos acordar aqui. E na sequência vocês podem entrar aqui em vídeo mesmo e fazer de viva voz, tudo bem? Eu acho que é a melhor forma para não ter que ficar lendo, inclusive escolhendo coisas. Então, vamos combinar o seguinte, quem quiser falar, se inscreve aqui no chat. E eu vou copiando e na ordem a gente vai chamando, beleza? Então, já tem aqui o Vinícius e quem quiser pode ir se candidatando aqui no chat, tá bom? Pois bem, então, voltemos aqui, Duran e Cláudia, antes do pessoal formular aqui as questões, tem uma coisa, sem querer desviar desses contextos todos que vocês já colocaram, que a gente poderia ficar 2 dias aqui discutindo, que são importantes e saborosos, informativos, etc.
Mas tem um aspecto também que eu acho que interessa muito para essa galera que está em formação e trabalhando em grupos, né, que e que tem a ver também com a lida dos materiais, que é o próprio caráter do trabalho em grupo, no sentido da sobrevivência do grupo diante da necessidade das eleições, digamos assim, de eleger materiais, de eleger procedimentos, de tomar decisões. Então, a pergunta é bastante simples. Como é que o grupo, que normalmente não é família, né, é constituído com pontos de vista muito diferenciados, ainda que se agregue por afinidade, mas na hora do pega para capar, sempre tem... Eu entrei no processo da Betígia, do espetáculo do Presídio, como é, gente? Apocalipse. O Apocalipse 1.11, para fazer uma matéria para uma revista. Gente, parece que foi escolhido assim. Num dia em que eles estavam justamente lavando a roupa suja, sabe? Depois que produz tudo. E que é aquela hora de jogar, de fazer a síntese. Foi uma das coisas mais lindas que eu já vi no teatro, que era justamente essa, a hora de tomar decisões a favor da síntese poética, que é a cena, que é o espetáculo, né? A favor de dizer isto sim, isto não, isto aqui interessa, isto aqui interessa. Então, a pergunta é a seguinte: como é, minha gente, brevemente, assim, que acontece isso nos vossos grupos, né? Este momento tão importante, tão decisivo, que é de tomar decisões em torno dos materiais colhidos e não só colhidos, mas formalizados já na cena, né? Como é que isso acontece de maneira a não destruir o grupo, porque às vezes acaba neste momento. Os grupos se dissolvem na hora de tomar decisões. Tem muitos relatos, né? Inclusive grupos assim com condições materiais, condições firmes para se manter unido, eles se dissolvem porque não há consenso em torno dos materiais gerados, dos materiais formalizados. Acho que seria bacana o depoimento de vocês aqui para essa galera que está ou prestes a trabalhar em grupo, ou já está trabalhando em grupo, né? Cláudia, quer falar um pouquinho, por favor? Eu acho que eu vou falar à luz desse último trabalho, que foi o Terror e Miséria, porque foi um trabalho que ele trouxe. A Dani Nega está aí, ela participou, então qualquer coisa, se ela quiser, ela pode contrapor. Mas a verdade é que eu acho que a escolha dos materiais ela vai seguir a lógica do próprio processo, né? No sentido da verticalidade, do aprofundamento. Então, ela vai ter que ser feita à luz daquilo que a própria obra começa a apontar como necessidade, né? Tem caminhos. Às vezes você está querendo ir por um lado, mas o processo vai apontando para outro. Então, não tem como você falar assim, não, mas acontece que eu tinha essa ideia. Então, a primeira imagem que eu tive para o Terror e Miséria, no terceiro milênio, era um disparador que era o seguinte: atores trancados num bunker, num lugar que eles não podiam sair, não me pergunta por quê naquele momento, né? E que eles responderiam as perguntas, quem quisesse. Eles estavam ali, eles não poderiam sair, e eles iam responder as perguntas através das cenas que fossem levantadas, né? Ou através de cenas que eles trouxessem. Era o ponto de partida. Mas, a princípio, todas as personagens, todos os atores fariam todas as personagens. Bom, primeiro, isso seria impossível depois, por como se configurou o tempo de trabalho, né? A gente vem de uma época onde, no começo do Duran, você sabe disso, né? No começo das pesquisas longas e muito, que eram bancadas até pelo próprio Fomento, pesquisas continuadas, onde você tinha um ano e meio de processo para depois você pensar na formalização disso. Isso não existe mais nesse contexto atual. Você pode até fazer com uma parte, mas você ter todos os artistas reunidos por um período longo, num trabalho diário, não acontece. As pessoas têm as suas vidas, as pessoas têm a sua sobrevivência, têm as suas famílias, têm os seus desdobramentos do seu próprio trabalho, que é muito bom, mas também é por uma excessiva necessidade de sobrevivência, de fazer muitas coisas, né, para dar conta. Então, isso não seria possível. Então, e também uma questão de que não necessariamente todas as personagens poderiam ser feitas por
todos os atores, né? Era um elenco providencialmente e necessariamente metade negro e metade branco. Mas não necessariamente o ponto de partida era de que isso ia gerar uma fricção e um acirramento onde praticamente a ação era em dois times, né? Mas isso aconteceu. Isso aconteceu porque isso estava acontecendo no Brasil, entendeu? Porque isso estava acontecendo no mundo. Então, nós passamos por momentos terríveis de brigas e de vociferações, de coisas que foram ditas que, se não fosse um elenco profundamente maduro, né, e comprometido com aquilo que a gente poderia não ter ultrapassado e poderia, ao mesmo tempo, não ter utilizado aquilo como mote para responder às perguntas que, na verdade, aquela briga estava respondendo, e não a questão pessoal. Porque aquilo estava acontecendo porque a gente estava falando sobre esse assunto. Então, a questão, por exemplo, do racismo estrutural, deflagrada ali em conversas por pessoas que eu tenho certeza que não são racistas, que têm um trabalho cotidiano de autoobservação e de observação, né, de ação social em relação a essa... Só que na hora de se colocar, entendeu? Deflagrou um racismo estrutural que não teve e gerou por parte de uma das atrizes uma violência que aquilo poderia ter sido um extermínio do trabalho. Se não tivéssemos elaborado isso como parte estrutural, tanto na urdidura do trabalho, né, quanto na trama que se construiria por cima desse grande tapete, né, se a gente não parasse, mas não foi simples, né? Não foi simples, porque implica em você reconhecer e falar assim, nossa, sim, eu, branca, né, posso ter em algum momento no meu léxico, né? Se a gente poderia ampliar isso assim, nós falamos a língua do colonizador, gente, assim, a gente está aqui no Brasil, vamos partir por aí, assim, a gente escreve em que língua? Né? No Brasil tinha 23 mil línguas antes de chegarem, né? Assim, hoje em dia tem 6 mil dessas, e nós falamos em português, nós escrevemos em português. Então, só por aí já começa, é um complicador, né? Então, quando a gente começa... então, eu acho que a grandeza que teve, a maneira como a gente lidou foi buscar entender que aquilo que estava acontecendo no espetáculo, do que nós gostaríamos de falar, o que a gente gostaria, estava acontecendo ali. E aí não estou falando assim, não como um processo, né, numa DR, mas como um deflagrador estrutural das relações sociais que a gente queria deflagrar em cena. E que se a gente não conseguisse dar conta disso, entendeu? A gente não conseguiria superar. Então, só para finalizar, respondendo assim, isso aconteceu com uma cena específica, e aconteceu, por exemplo, no caso da Cruz de Giz, que é uma cena que a gente não conseguia elaborar, porque tinha muitas coisas implicadas em quem que daria voz àquelas figuras, né? Num Brasil como o nosso, muito diferente. Então, assim, foi a cena que foi escolhida para justamente tratar do nosso racismo estrutural, e era deflagrado no espetáculo naquele momento em que a Georgette convidava as pessoas para fazer a cena, entendeu? E ela ia se colocando de uma maneira... Então, a gente evidenciou a nossa crise. Tanto é que essa cena, quando teve uma vez que a Georgette não pôde fazer espetáculo, não todos tinham a possibilidade de algumas atrizes fazerem, não foi todo mundo que quis fazer. Falou, eu não quero fazer essa cena. E outras atrizes falaram assim, eu faço, eu dou essa... Entendeu? É uma cena cabeluda. É uma cena que traz da plateia um constrangimento e uma aflição. Tem gente que gosta, tem gente que acha ácida demais, tem gente que não entende qual é a brincadeira que está sendo feita ali, qual é o jogo que está sendo proposto. Então, é uma exposição a partir de uma atriz, mas é coletiva. Nós estamos todos ali para bancar a reação. Mas então, eu acho que é isso. Assim, se você realmente pensa que, como artista, a tua obra é cronista do teu tempo, que se lança assim para o devir, óbvio, né? Querendo criar outros imaginários e lançando iscas
futuro, porque ninguém quer ficar só no presente, né? Mas você não pode se isentar aquilo que está acontecendo. Então, aquilo que te atravessa, é isso que o Duran falou, né? O material, ele gera um campo sobre o qual você pode transitar a partir do que está acontecendo. Senão você está em outro mundo, né? Em outro... Maravilhoso, maravilhoso, Cláudia. Compreender, então, esses conflitos em torno dos materiais como os conflitos que interessam a própria criação, e não como motivos para um dissenso que não tem porta de saída, né, Cláudia? Então, a assimilação disso, a compreensão disso no campo de pensamento da própria obra, né? De uma maneira produtiva, então. Porque isso interfere, por exemplo, interferiu radicalmente na dramaturgia. Radicalmente. Interferir na dramaturgia não quer dizer que a pessoa vai sentar e vai escrever no teu lugar. Quer dizer que te atravesse tudo aquilo, às vezes, que você tinha elaborado, não serve para aquela trama que está se configurando. E aí? Aí você é atravessado por aquilo. Então, interferem na tua ação, na tua criação. Interferem na criação um do outro, naquilo que é individual, mas que vai agir no coletivo. Então, se você não tiver um trabalho de realmente saber que você vai ter que desapegar em função de uma coisa que é maior, que não é seu, que é nosso, né? Me lembra muito essa coisa do Ubuntu, sabe? Desse termo africano que uma vez sou porque somos, né? Mas tem uma imagem de um antropólogo que foi para a Amazônia, sei lá, e aí ele ofereceu um saco de doces para as crianças, para quem ganhasse uma corrida de saco, a ideia de jirico, né? Fazer isso. Só que aí, na hora que os meninos foram sair, eles não foram, entendeu? Eles deram as mãos e foram todos juntos, entendeu? Essa imagem é maravilhosa, entendeu? De um pensamento que nós precisamos adquirir, que é assim, ou todo mundo vai para frente, ou não vai ninguém, entendeu? Pode parecer que uns vão e outros vão, mas não é. O que está acontecendo é que tem que mudar esse pensamento, entendeu? De que sou porque somos, né? Então, aí eu poderia explanar muito, mas eu acho que nas pequenas... Isso, para quem está com um olhar pensando mais amplamente em novas humanidades, em humanidades e não numa única heteronormativa, branca, cis, ocidental, papapá, que norteia, está entendendo que tem que arregaçar, abrir, entendeu? É isso. Maravilhoso, maravilhoso. Acho que nos ajuda muito, sim, Cláudia, obrigado, a pensar essas relações não só entre materiais e processos, como se fosse um campo pacífico, mas entre materiais, conflitos e processos, porque o conflito está sempre no meio, sobretudo no trabalho de grupo. Obrigado. Já tem uma porção de gente, eu vou só reforçar, viu, gente? Eu prefiro, se vocês concordarem, eu não sei, se alguém quiser não concordar, tudo bem, eu posso ler, mas se vocês puderem se colocar, vocês mesmos aqui, no vídeo e áudio, na hora em que for, né, ter uma listinha aqui, eu acho que é melhor, é mais legal, tá bom? Então, o Duran fala e, na sequência, tem uma porção. Eu vou dizer a ordem que eu catei aqui, tá? O Vinícius Lopes, Júlia, Arthur, Dani Nega e Raul Barreto. São esses que estão. Não sei se a gente consegue chegar até o fim. Vamos procurar agora ir pontuando assim com mais síntese, né? Para ver se todo mundo consegue falar, perguntar, responder. Enfim, tá bom? Obrigado. Vamos lá. Duran, por favor. Então, essa é uma questão muito interessante, né, Kio? Essa questão, e isso naquilo que a Cláudia trouxe, né? O trabalho pede. Eu acho que essa é uma questão muito interessante, né, de pensar. Claro, os conflitos eles vão acontecer. O que eu percebo no Vertigem é que tudo é muito discutido, depois de muito discutido, ele é muito testado, né, para ir para a cena, para depois, dessa segunda etapa, ver se realmente aquilo, as ideias, elas funcionam ou não funcionam. Né? No caso do Marcha Ré, a questão mais, acho que, mais aguda que eu consigo perceber foi de um campo de forças que começou a aparecer para tentar fazer com que a gente não fizesse o trabalho na Avenida Paulista. Como se fosse assim então assim dentro tinha gente que podia até pensar, então vamos fazer em outro lugar, tinha a possibilidade de fazer no Minhocão,
tinha possibilidade, não sei o quê. Então, acho que esse foi um momento de tensão, né? Que o Antônio Araújo, especificamente, foi levando isso até o fim, né? Não abrindo mão de que o trabalho não poderia acontecer se não fosse na Avenida Paulista. E isso causou, assim, acho que a gente gastou, acho que um mês de reuniões semanais só para tratar dessas questões que vinculavam, né, a nossa produção e até parte do grupo com negociações com as instâncias burocráticas, com o CET, com prefeitura, com Secretaria da Cultura e etc. Então, acho que esse foi um ponto. E a outra coisa que eu queria, aí só para chamar a atenção nesse lugar, que eu acho que também entra a ideia do desapego, e que o comentou, e a Cláudia também, e voltando nesse ponto do que o trabalho pede, ou seja, a obra ela tem uma vida própria, né? E essa vida própria é assim, como a gente está olhando para o processo de criação enquanto ele está acontecendo, é muito importante que esse olhar seja atento para aquilo que o trabalho está pedindo, que às vezes não é aquilo que a gente gostaria ou que a gente estava imaginando. Então, esse é um lugar de sintonia fina. Eu acho que a gente, dentro do processo de criação, precisa estar bastante ligado, né? Eu vou só no caso do Marcha Ré, por exemplo, né? A gente tinha várias ideias do Marcha Ré. Então, tinha a ideia de a gente colocar performers na rua, junto com a procissão. A gente tinha a ideia de colocar as imagens do Flávio de Carvalho em cada carro que ia participar do cortejo. Tinham várias ideias. Aí o que aconteceu? Bom, a gente conseguiu fazer um primeiro ensaio dentro do estacionamento do Corinthians, né, da Arena Corinthians, onde a gente conseguiu ali juntar mais ou menos uns 30, 40 motoristas participantes que foram fazer o ensaio. Só que qual era o ponto nevrálgico ali? Era saber se era possível pessoas dirigirem seus carros em marcha ré, um do lado do outro, durante um certo tempo e fazendo uma curva enorme. Então a gente fez um trajeto, que era um quadrado, onde eles ficaram percorrendo em marcha ré, e a gente, toda a equipe ajudando ali na hora da curva, porque se isso não acontecesse, era impossível fazer o trabalho. Não tinha como fazer. Era possível mesmo as pessoas dirigirem em marcha ré? As pessoas têm essa habilidade de dirigir em marcha ré durante tanto tempo e fazendo curvas? Então, na hora que a gente fez esse teste, e isso aconteceu de fato, parece que isso criou tudo que a gente estava apegado, que era para se fazer, caiu. Não precisa de performance, de a gente ter performances na rua, não precisa a gente colocar os adesivos nos carros. O gesto, aquilo que estava acontecendo nos ensaios, né, foi a lentidão dos carros, tudo isso, por causa da disposição, a gente sentiu essa disposição dos motoristas em se engajar na performance, porque até então a gente não sabia se isso ia acontecer de fato, foi, vamos dizer assim, o ponto principal que fez com que todo mundo que tinha outras ideias caíssem. Né? Então, é só um exemplo para falar que foi o próprio processo que, de algum modo, estava pedindo que as outras coisas passavam a não fazer mais sentido, sabe? Alguma coisa por aí. Obrigado, Duran. Também acho que ajuda bem a criar exemplaridades para essa questão aí, né, dos conflitos a serem assimilados, na verdade, não é resolvidos, mas assimilados produtivamente, né, dentro dos processos. Pois bem, então vamos passar, gente, então, para a galera que está com perguntas, tá bom? A primeira que está escrita aqui, o Vinícius, a gente combinou que você já respondeu, Duran, né, na sua fala. Aí a próxima pessoa é a Júlia. Não sei se a Júlia está aí. Acho que seria legal se pudesse entrar vídeo e áudio. Está aí, Júlia. Tudo bem, gente? Bom dia. A minha pergunta é mais relacionada ao conceito de site específico, né, que o Duran levantou. Eu vou ler aqui. O termo site específico pode, no momento atual, evoluir e ganhar outro significado com o conceito de teatro online? O espaço digital também pode ser considerado um disparador site específico? É isso. Obrigada, gente.
já vou direto, vai... Sim, pode ir. Agora eu vou pedir, gente, eu estou na esperança de que a gente consiga fazer esse diálogo com todo mundo que está inscrito. Aqui tem umas 4 ou 5 pessoas por enquanto. Então, agora eu vou pedir ao Duran e à Cláudia também para respostas mais pontuais. Vamos lá. Não precisa também ficar preocupado de ser tão pontual, mas um pouco mais sintético. Vai lá, Duran. Tá. Olá, Júlia. Bom te ver por aqui. Enfim, essa questão do conceito de site específico, tentando assim, né, sintetizar o máximo possível, é quando, na verdade, o site, né, essa ideia de espaço, ele é o gerador, é aquilo que gera a obra artística, ou seja, existe um vínculo essencial, substancial entre o trabalho artístico e o espaço que ele está vinculado, que foi ele que gera tanto os seus conteúdos quanto as suas formas. Ou seja, essa imbricação muito como é que eu posso dizer, muito fundamental entre o espaço e aquilo que vai ser a obra. Quando você traz a questão agora do teatro online, o que eu posso dizer é assim, existe esse espaço, então, esse espaço virtual. Se a gente vai chamar de teatro online, ou se a gente vai chamar de uma ferramenta para um tipo de encenação via telas, que isso pode eventualmente até gerar, penso eu, uma própria linguagem independente do próprio teatro, né? Porque o que a gente está trabalhando aqui é que são com técnicas, são com esses espaços virtuais tecnológicos, que por si só já são uma ferramenta de trabalho, que o teatro pode muito bem se absorver e incluir isso na sua própria linguagem, mas não se transformar em teatro online. Então, acho que dá para pensar um pouco que esse ambiente virtual e todas as técnicas que são necessárias para se fazer um trabalho ou seja, apresentar cenas a partir de uma tela, são específicos da tela, são específicos desse ambiente virtual. Então, sim, é possível pensar que um trabalho de uma cena em tela, vamos dizer assim, seja gerado a partir dessa especificidade que a própria técnica, né, e que esse próprio espaço remoto pode desenvolver como um trabalho artístico. Perfeito, Duran. Eu acho que tem Obrigada. bastante coisa. Obrigado, Júlia. Acho que tem bastante coisa no ar, na nuvem agora, nesse lugar que você tá indicando. Não sei se Cláudia quer comentar também. Sinto contempladíssima pela fala do Duran. Eu não iria acrescentar mais do que... Perfeito. Então, vamos para o Arthur. O Arthur está aí, tem também uma pergunta muito interessante a respeito da relação do trabalho de vocês com memória. Eu acho que tem... Bom, vai lá, Arthur, por favor. Bom dia, vocês estão me escutando? Tá. Eu percebi que ambos trabalham com a memória, tanto com os performers quanto da própria cidade, né? E aí vem 2 perguntas. Como vocês entendem a memória como esse material de ação e como vocês fazem a manutenção dessa memória nos trabalhos ao decorrer do tempo, né? E eu estou muito feliz. Obrigada. Cláudia, agora acho que pode começar com você. Eu estou mergulhada nessa memória, né? O trabalho da cartografia dos 20 anos está fazendo com que a gente esteja chafurdando nesse lugar que você falou do registro, e perceber o tanto que a gente não, pelo próprio conceito efêmero que o teatro tem, por esse caráter, mesmo que a gente esteja em outros tempos, que a gente tenha deixado um pouco de lado algumas materializações que agora, nessa efeméride, a gente está querendo realizar. Então, por exemplo, a gente editar todas as nossas dramaturgias, entendeu? Uma coisa que não aconteceu, vai acontecer agora, né? Para marcar e percebendo como é importante a gente ter isso e poder compartilhar, para além desse material que eu compartilho às vezes com as pessoas, né? Isso ter uma devolução, enfim, esse é um exemplo, né? Criar um site para sediar todo o nosso material, imenso material, realmente organizar, né? Organizar a memória de uma maneira que, por mais que ela referencie fatos efêmeros e que passaram, eles ficaram no tempo como um espólio, né? E que pode sim servir de material de consulta e de imaginário, de constituir, né? O grande imaginário da arte no país. Então a gente está, como grupo, a gente está lidando dessa maneira. A memória, para a gente, pela própria
formação do grupo como depoimento, né, tem duas frases que me norteiam muito nisso. Uma do Walter Benjamin, que é: a memória é a mais épica das faculdades. Eu concordo em número, gênero e grau. E o Guimarães Rosa, que diz: o que lembro, tenho. Ele começa um conto dele no Urubuquaquá, no Pinhém, dizendo: o que lembro, tenho. Né? E aí, essas duas frases trazem a ideia da memória como um conceito relativo em algum lugar. Né? Ela é real, porque é a minha memória, mas ela não é uma coisa estática, ela é uma coisa que vai migrando com o tempo e vai galgando outros lugares. Então, por isso que não é à toa que, quando alguém conta um acontecimento, né, você tem várias testemunhas, você tem diversos pontos de vista, porque, em suma, a pessoa vai falar desde a sua perspectiva, e a sua perspectiva não é igual. O texto, a cena de rua do Brecht, é todo baseado nesse pensamento, na ideia de que nós podemos estar ao mesmo tempo, na mesma hora, no mesmo local, assistindo o mesmo evento, e a gente ter duas versões completamente diferentes. Né? O conto do Akutagawa, Rashomon, radicaliza sobre isso. São só depoimentos onde todos se acusam da morte de quem foi morto. Todos se acusam. O ladrão, o marido diz que cometeu harakiri, a esposa, todos os que estão envolvidos na ação se acusam e têm provas concretas e razoáveis dentro da sua perspectiva para assumirem aquele assassinato, né, que é o mote do conto. Então, eu acho que a memória, ela de alguma maneira, ela é um recorte, né? Ela é um recorte que, a partir da minha perspectiva, da minha visão de mundo, eu elaboro, mas, ao mesmo tempo, é muito pessoal e intransferível. Por isso mesmo, é muito importante que cada um chegue no seu arcabouço de memórias, porque nessa contracena dessas diferenças e dessas especificidades que a gente pode criar algo coletivo e transcendente, né? Transcendente no sentido de que supere simplesmente aquilo que a gente coloca, mas que cria algo além. Cláudia, sem querer, só para não perder o gancho, porque eu acho que é um exemplo, assim, exemplo no sentido de ter, né, objetivo, assim, um trabalho que eu acho que, inclusive no título já diz isso, Memórias Impressas, né? Uma dramaturgia tua, etc. Eu. Cortou. Cortou aqui. Voltou? Voltou? Está ouvindo? Voltou. Voltou. Sim. Você parou no Então, Memórias Impressas. Com isso que acabou de falar. Fala brevissimamente, assim, desse trabalho, também como um lugar em que a memória serve à criação, porque eu acho que foi muito ali, né? Depoimentos, etc, etc. Se você puder falar bem brevemente, legal. Sim, é interessante isso que você falou. Eu falei do conceito de recorte, né? Que depois tem uma pergunta que a Dani perguntou, que é sobre o sample, que o recorte, eles são essas pequenas partes. Eu acho que as memórias são isso, né? O Memórias Impressas tem como disparador a ideia de que existe um lugar que pode ser do campo das memórias, é uma geografia, né? Uma arquitetura da cena, onde existem indumentárias, existem roupas, à espera desses corpos das atrizes que entram como tela em branco mesmo, uma tela para ser inscrita por essas roupas, né? Para poderem percorrer essa geografia que é proposta e poderem dar voz a esses textos que estão colocados e que muitos deles partiram delas próprias, só que elas não sabem como isso foi organizado. Então, o processo de um espetáculo que tem como disparador no improviso, entendeu? É desesperador para o diretor, né? E para o dramaturgo, mas para os artistas, para os performers, é um paraíso, né? São narrações dos próprios artistas. Porque você nunca sabe o que é aquela combinação que o artista vai entender e vai realizar, então não te cabe, você não pode se preocupar com finalização. Mas a experiência
né? De presentificar a memória que você coloca ali, tua, ou a própria, de outra maneira, é maravilhoso. É quase uma máquina do tempo, é a possibilidade de brincar, entendeu? Com a vida, de uma maneira que a gente sonha, né? Tem tantos trabalhos sobre a possibilidade, se a gente pudesse voltar no tempo, ir para o futuro, né? Como é que a gente modificaria aquilo que aconteceu e que não pode ser modificado? O que eu faria se eu encontrasse, né? Sabe, se eu sofri uma experiência de abuso, o que eu faria se eu pudesse hoje? E com essa minha maturidade, com tudo que eu passei na minha vida, encontrar com aquele cara, né? Eu tive uma experiência assim, e esse espetáculo é fruto de uma memória impressa no meu corpo infante, né? Então, se eu pudesse hoje encontrar e dizer algumas coisas para esse homem, entendeu? O que eu diria, né? E isso não tem nada de terapêutico, mas sim muito mais de reconstituir a história e dar luz a quem precisa, entendeu? E dar foco. E falar, eu não tive como, aos 4 anos, me defender, mas eu hoje, com essa idade, nesse momento, posso te dizer e te expor, e te trazer à luz, e revelar você e muitos outros que fizeram isso, né? Então, essa possibilidade da gente redimir no tempo e no espaço os processos históricos que ficaram soterrados, entendeu? É uma escavação, né? O Benjamin fala disso, né? Que quando você vai trabalhar com memória, você tem que lembrar, né, da ideia de escavação, e que você vai ficar, né, escavando a parede da alma, dos corpos, das nossas memórias, né? E trazer e revelar aquele pedacinho, aquilo que ficou, entendeu? Às vezes um anel, né? Um anel, sabe, que você encontrou. Que história é essa, né? Quantas mulheres vieram, né, para cá, sabe, e casaram com homens que nem conheciam. Tanta gente tem, né, muita coisa para trazer à luz, para revelar, né, e para contar a partir da contemporaneidade. Isso que é interessante, entendeu? Não é a gente ficar fazendo também só um recorte historiográfico, mas trazer o passado, entendeu? Aquele salto tigrino para a gente poder avançar. Não adianta colocar embaixo do tapete e não falar, entendeu? Das coisas. Aí acontece como aconteceu no Rio de Janeiro, entendeu? Que vão fazer um shopping, sei lá, o que é uma praça, e descobrem o Cais do Valongo, entendeu? Completamente escondido, sabe? Então, eu acho que é isso, é essa perscrutação, sabe? Essa escavação da história, onde a memória é o que nos cabe para poder trabalhar. Perfeito, Cláudio. E a coisa mais bonita, eu acho, desse espetáculo é isso que você já falou aí subliminarmente, que é o quanto que, ainda que esses relatos ficcionados ou reais ou não, etc., eles não caíam, ainda que parecessem tão pessoais, não caíam nesse lugar de uma certa fala terapêutica, ensimesmada e tal, mas de como que iluminavam de uma maneira muito potente uma situação que é geral, de como que a gente se identificava. Eu, por exemplo, que não sou mulher, ainda que fosse um espetáculo sobre mulheres, me identificava profundamente com ele, né? Então, te agradeço. Então, agora vamos ouvir um pouquinho o Duran, Memória como material no Teatro da Vertigem. Pois é, bom, essa fala maravilhosa da Cláudia, né, me fez pensar, bom, um pouco nesse lugar, né, como você também já falou, que o lugar da memória, como o Vertigem trabalha também nesse lugar do depoimento pessoal, quer dizer, isso no âmbito da criação, dos criadores, vamos dizer assim, quer dizer, o criador ele está livre, né, no momento de fazer o seu depoimento pessoal, na sua proposta artística, tudo que ele contém de memória, ela vem, ela aparece, né, ele tem essa liberdade de trabalhar com esse seu passado, né. E eu também vejo nesse mesmo lugar, que não é num tom terapêutico, mas uma forma de reinstaurar algo que no passado aconteceu, até para lidar com esse algo agora no presente. Quer dizer, não tem um aspecto de rememorar e ficar. Então, acho que esse é um ponto que é muito importante, e isso acontece nesses depoimentos pessoais. Agora, eu queria só chamar a atenção também para um aspecto que a Cláudia também tocou, que nesse lugar aí dos trabalhos site-specific, nesse lugar dos trabalhos em espaço público, a gente está sempre lidando com o material histórico, político,
vinculado àquele espaço, né? Dentro da pesquisa, a memória ela vem de uma forma acachapante. Eu posso falar melhor, eu acho que no caso do Marchal-Ré, como a gente tinha esse contexto muito forte como o impulsionador da ideia, mas eu posso pensar no Bom Retiro 958 metros, que foi um trabalho que a gente foi pesquisando o bairro, e a memória do bairro teve um papel fundamental na concepção do texto e da encenação. Quando a gente se deparou, por exemplo, com o Taíbe, com a Casa do Povo, o que foi aquele lugar, e o que aquele lugar começou a solicitar da gente, uma pesquisa. Mas quem é isso? Quem são esses judeus que deixam um espaço cultural à míngua? Mas peraí, mas por que os judeus não são assim uma comunidade que vinculada a financistas e que tem dinheiro? Por que eles não estão recuperando aqui por que deixam esse lugar aqui à míngua, né? Chegar no estado que está? Então, isso fez o quê? Com que a gente fosse pesquisar. Bom, então quem são esses judeus? Não são esses judeus são outros. São aqueles considerados os judeus progressistas, que têm toda uma história e uma tradição dentro do bairro, que não tem nada a ver com, vamos dizer assim, com os judeus sionistas, por exemplo, que eram a favor da criação do Estado de Israel, mas era um povo muito ligado à cultura e etc. Então, a gente foi investigar isso. Dentro dessa investigação, a gente descobriu uma peça chamada o Dibuk. Dentro da peça do Dibuk, a gente encenou, a gente leu a peça, o Dibuk, dentro do processo, e a peça, o Dibuk, ele serviu como uma estrutura fundamental para a primeira versão do texto. Então, assim, esse é só um exemplo, né, de como uma coisa foi levando a outra, que foi assim, um percurso de escarafunchar, né, como a Cláudia trouxe, né, de escarafunchando e trazer dessa memória, desse espaço público, político, a sua história, que acaba sendo fundamental para a criação. Eu gosto de pensar pouco nesse lugar. Eu acho que é um exemplo pontual, mas que certamente dá conta de, eu diria até assim, aventurosamente, talvez de toda a trajetória do Teatro da Vertigem, né? Desde o princípio. Todo esse relato que você faz, eu acho que ele ilumina bem, assim, né? Acho que é eixo de trabalho do Vertigem, sim. Obrigado. Então, na sequência, nós temos a Dani Nega. Não sei se está aí, está atenta, mas acho que queria sugerir uma coisa para que Cláudia falasse. Oi, gente, estou aqui, bom dia, aqui, Duran, minha Cláudia Shapira amada, ou minha Cláudia Shakira, né, que eu amo muito. Bom, primeiro eu quero dizer que o Núcleo Bartolomeu é um espaço que me forma como artista, então eu tenho um respeito muito grande por cada um de vocês, por todas as experiências, né, que eu vivi dentro do Núcleo Bartolomeu, e um amor gigante como família, assim, eu tenho vocês como família, viu, Cláudia Shapira? Ou Cláudia Shakira? Ai, vou chorar, hein? Bom, Cláudia, ontem a gente teve uma discussão super legal sobre, né, a obsolescência programada, que é essa ideia de descartabilidade do produto, do capital, e também do humano, né? A gente está vendo aí um projeto de Estado, né, de extermínio, um projeto genocida que não é de agora, que a gente sabe que está aí há tempos, né, há mais de 500 anos. E eu fiquei pensando nos processos criativos do Núcleo Bartolomeu, assim também como no nascimento da cultura hip-hop, onde os DJs, numa festa, com vinis adquiridos em sebo, né, que era o que eles podiam comprar naquele momento, né, financeiramente falando, pegavam esses vinis e recortavam a parte instrumental e alongavam isso através de back-to-back, né? E criavam ali uma nova linguagem, criavam novos ritmos, que eu acho que hoje são os ritmos que mais dão dinheiro para a indústria musical, que é o hip-hop, que é o funk. E, enfim, fiquei pensando nessa ideia de se criar a partir do que se tem, né? Dos cacos, de recolher esses cacos, samplear esses cacos que muitas vezes, né, foram descartados ou guardados ali como em memória, recontextualizar e criar uma nova coisa. Eu acho que o Bartolomeu faz isso brilhantemente, né? Não só no som, mas também como na dramaturgia, como no cenário, como no figurino.
assim também como nas nossas memórias afetivas. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais, eu acho que você até já falou sobre isso, mas acho que vale pontuar, do sample como material de criação, né? O sample como uma ideia de cruzar e juntar os tempos. Eu queria que você falasse um pouquinho mais disso. Yes. Vai lá. Falou. Oi. Oi. Estão me ouvindo? Sim. Falando que você deu uma aula, né, maravilhosa, né? Esse recorte musical é isso, o sample é isso, né? É um recorte musical que você sampleia, que você retira e a partir dele você pode criar outras coisas. Esse conceito que é inicialmente musical para nós, no Núcleo Bartolomeu, acabou permeando todo o trabalho. A dramaturgia, como a própria Dani disse. Então, ele tem essa parte que também junta com essa ideia da memória que a gente está falando, assim, essa parte, mas que está, às vezes, eivada de todo um conceito, sabe, a coisa da parte pelo todo, faz muito, é muito importante para a construção que a gente faz em diversos processos. Então, eu vou contar o processo do Antígona. Teve uma coisa que foi muito importante, que quando a gente começou a fazer, tinha uma questão de como eu colocaria, já que era um processo todo narrativo, contado só pela personagem principal, né, que estava narrando, como é que eu situaria os acontecimentos fora, já que ela estava só... Né? E nesse momento a gente percebeu que, como único fora das atrizes, protagonista, né, a personagem protagônico e testemunho ocular era o Tiresias, na figura do DJ. Então, trazendo os prenúncios de futuro e, portanto, poder também se referenciar ao passado, ele poderia criar toda uma narrativa sonora, né, para contextualizar o que estava acontecendo no mundo enquanto isso estava acontecendo no morro, enquanto um mundo, né, o mundo das drogas, uma sociedade paralela, né? Depois, a partir da chegada dos OPPs, as coisas mudaram, mas tinha isso, existia um mundo, um comando paralelo ali que acontecia, que foi se configurando, e aí a música, não só a música, né, fazendo recortes musicais, mas a gente ampliou discursos, a gente ampliou propagandas, né? A gente ampliou manifestações políticas, né? Para calçar a sonoridade dessa passagem do tempo enquanto aquilo estava acontecendo e contar ao público de que momento específico do Brasil ou do mundo a gente estava falando, né? Então, a dramaturgia sonora foi uma camada, né? Eu escrevi o texto, ela chegou na sequência a ponto de modificar completamente depois essa palavra escrita. Hoje em dia, a dramaturgia é indissociável, entendeu? Né, quando entra o Lula, né, fazendo aquele discurso nos metalúrgicos, não sei o quê, aquilo faz parte da dramaturgia escrita. Aquelas palavras, aquela sonoridade faz parte, é indissociável, né? E acaba criando um corpo único. Como eu falei no começo, né, urdidura, né? Quando você tem um tapete, essa imagem é muito boa. Você tem um tapete, ele tem essa urdidura e as tramas vão mudando, mas se você cortar a urdidura, você perde tudo, né? Então, essa urdidura, né, é fundamentada, entendeu? Pelo entrelaçamento de todos esses. Então, fica indissociável. Ela se torna uma peça fundamental. Você fez isso, Dani, muito lindamente no Terror e Miséria. Você fez um depoimento todo musical. Ela fez um campo sonoro. Ela falou, eu posso fazer um depoimento onde eu vou dizer o que eu estou pensando sobre isso? Ela fez, ela nos colocou no lugar e ela propôs uma instância sonora. Era um depoimento sonoro, era um texto, era uma dramaturgia, só que feita a partir daquilo que ela estava propondo como discurso ficou absolutamente explícito e representado a ponto de tudo que acontece o público se apaga a luz e as pessoas escutam aquilo, e naquilo está tudo dito, né?
Então, a possibilidade desses recortes somados, e isso é importante porque os recortes eles são heterogêneos, tá? A heterogeneidade não quer dizer que a diversidade junta não possa criar um corpo comum. Eu acho que isso é o fundamento e a coisa mais importante do centro. Respondi, Daniele? Sim, Cláudia, obrigada. Muito, muito, muito bom, muito bom. Tanto a pergunta e a colocação da Dani, né, que, como a Cláudia disse, já é uma meia aula, como a resposta também, né? Esse princípio de ajuntamento dos materiais é heterogêneo, né, Cláudia? Como você diz, a harmonia na diversidade, a harmonia talvez seja o próprio processo criativo, o ato criativo é a harmonia, sem cair naquele lugar de harmonia como uma coisa pacífica, né? Às vezes, a harmonia é criar representar justamente o conflito, né? Então, pô, incrível, incrível, também muito exemplar para a gente aqui que está no processo. Sim, a pergunta, então, agora seria não vou nem pedir para o Duran repercutir, porque senão a gente não vai ter tempo de chegar aqui, mas quem está escrito é o Raul Barreto. Está por aí? Claro, claro. Estou extasiado, é muito bom ouvir vocês sempre. Eu não tenho dúvida na nossa capacidade criativa de inserção de tudo o teatro, o quanto ele é efêmero. Agora, pensando nos estudantes, pensando no futuro do teatro, o presente está se impondo de uma maneira muito forte na minha vida. Eu tenho feito esses questionamentos permanentemente. Então, vendo a potência que era aquela marcha ré da Vertigem, lembrando da potência que tinha o Brecht da Bartolomeu. Então, me inquieta muito saber, como emissor, nós somos maravilhosos. Agora, dessas quase 200 e poucas pessoas aqui, quem de fato ouviu falar ou assistiu o Marcha Ré? Por que aquele ato não repercutiu na mídia de uma forma contundente, sendo que tanta pessoa comunga daquilo? O que está faltando, então, para vocês que são estudantes e que estão no futuro da ponta do teatro, o que falta para a gente de comunicar que do nosso ato terrorista tenha uma força para além dos nossos umbigos, dos nossos grupos e do nosso entorno. Me incomoda muito isso, de ver o quão pouco a gente consegue influir no tecido social. Eu sei que o teatro é efêmero, mas, ao mesmo tempo, a mídia é muito boba, ela cai em qualquer conto. Tem um palhaço espanhol, italiano, o Léo Bassi, que faz atos terroristas. Ele vai tem um Big Brother, ele vai lá e aluga a casa vizinha do Big Brother, bota a caixa de som e interfere no som do Big Brother. Então, nós estamos no modo performativo, né? Então, como é que essas performances maravilhosas, tipo a que o Vertigem fez, pode repercutir mais? De que maneira a gente tem essa obrigação, como a Cláudia falou, não é mudar só a gente, é de mudar o nosso entorno. A civilização não aguenta essa marcha ré que a gente está tomando aqui agora. Então, e ali no marcha ré tinha a questão do evangélico, que é crucial para o futuro do Brasil. Essa tomada de conta das igrejas estão poluindo a cultura de um jeito que não tem retorno. Então, a minha inquietação é mais para vocês refletirem mesmo, é mesmo uma pergunta e mais uma revolta mesmo, para deixar aqui, pelo prazer de estar aqui e pela frustração de não ver essas nossas bombas estarem aí florindo pelo mundo com mais potência para além de quem gosta, de quem faz teatro. Perfeito, Raul. Eu acho que a essa altura é uma inquietação, na verdade, eu entendo perfeitamente o que você diz e acho que é uma inquietação, esse sentimento de uma certa impotência, de não repercussão das nossas questões, das nossas, né, reações. Eu acho que é um sentimento para além do teatro, inclusive. Eu, pelo menos, me sinto e ouço muito as pessoas, né? Todas as pessoas que estão no mesmo campo, assim, que querem mudança, também no meio desta mesma inquietação, meu Deus, por onde é que a gente consegue fazer que esse bumbo repercuta, né? Eu acho que é um pouco isso, é um sentimento meio geral. Não sei, Duran, Cláudia, querem repercutir, comentar o que o Raul falou? Quer, Duran? Um pouquinho... Fala. Não, eu acho que, putz, enfim, eu só compartilhando mesmo esse sentimento com o Raul, também contigo, Kiel.
E aí, assim, a única coisa que, assim, né, o que a gente, como pessoa, cidadão, pode fazer e a gente, como artista, pode fazer no nosso ofício, né? Eu acho que, assim, às vezes no campo do campo pessoal, a gente fica muito limitado, né? Claro que a gente tem que fazer e faz as nossas coisas, mas no campo artístico, eu acho que por que não tem mais repercussão? Poxa, eu não sei, eu acho que o teatro já é um lugar que, infelizmente, tem aí, vamos dizer assim, não tem essa repercussão, vamos dizer assim, toda. E eu gosto de pensar a gente como, sabe, um trabalho de Sísifo, sabe? É aos poucos, é sempre, é continuar, é persistir, vamos novamente, é Beckett, né? O que fazer, vamos continuar, sabe? Enfim, só um pouco dividindo também um pouco esse sentimento, só para expor um pouco para fora. Cláudio. Eu acho que o que eu teria para dizer, às vezes eu sou um pouco, né, assim, será que caiu? Opa, acho que cortou um pouquinho, Cláudia, perdão. Não sei se foi só para mim. Acho que não. Pode recomeçar, querida, por favor? Dizendo que eu sou um pouco utópica e eu tenho um pouco, às vezes, a sensação de que as coisas, embora elas não pareçam que elas reverberam em uma grande escala naquele momento ou naquele lugar, elas vão criando um campo, né? Eu digo isso porque existem trabalhos expandidos. Eu não tenho dúvida, entendeu, de que o braço do Islã, eu vou falar do Islã no Brasil nesse momento porque é um mundo, é uma coisa incrível o que está acontecendo, né? Desses poetas, dessas pessoas tomando a ágora da escrita e da performance, entendeu, para se representarem, para falarem. Então, aquilo tem uma potência, aquilo bebe na cena, entendeu? Aquilo bebe nas coisas que foram feitas antes. Então, eu acho que às vezes um pouquinho aquilo assim, a gente não tem que deixar de fazer. Eu não tenho uma resposta, entendeu, Raul? Eu não sei. Mas primeiro que tem a ver com aquilo que eu falei assim, olha que se a gente alinhar a ética... Acho que cortou de novo. Estou certo ou não? Não sei se vocês estão... Para mim não está chegando. Oi. A gente faz isso, né? Esse alinhamento de convergir o nosso pensamento, a praxis da nossa vida para a nossa arte, entendeu? E buscar, de alguma maneira, socializar o máximo que sejam todos os meios de acesso. Mas isso não está ligado só à nossa ação individual, existe uma ação maior, né? A gente sabe como a ação que teve em um determinado momento, no começo da lei de fomento, nos céus de formação de público, reverberou. Né? Como a escola livre é um lugar, entendeu, que formou um monte de artistas e expandiu muitas. Então, eu acho que mesmo que sejam ações pequenas que pareçam, nada é desperdiçado, porque precisa de muita coisa, tudo é necessário. Então, cada um poder, sabe, uma coisinha que você faz aqui, entendeu, outra coisa que você faz ali, aí até a hora, entendeu, socializar, sabe, colocar, por exemplo, esse projeto, sabe, em projetos sociais que levam o cinema, né? Aí estou falando aí do Duran, né? Que levam as obras audiovisuais para a comunidade. Existe uma produtora que chama Taturana Filmes, que faz isso. Ela só faz essa ponte. Ela disponibiliza os materiais, entendeu, para as comunidades, para os lugares, para os vales ribeirinhos, para onde não chegaria, né? Tá ligado, né, que essas coisas, mas saber que a gente não pode parar de produzir, de criar imaginário, que esse é o estofo, esse é o que vai fazer com que as coisas se transformem. Então, eu tenho uma fé inabalável na ação artística. Né? E a gente lidar com os problemas que vêm sobre essa demanda, né? De como distribuir, de como fazer chegar, de como atingir. Mas não pode parar de fazer, não pode parar de produzir, não pode parar de criar. É esse mote do imaginário, né? Isso que vai nos tirar desse lugar. Perfeito, Cláudia. Eu acho que é uma fala excelente para a gente... Bom, agora chegamos já no final mesmo, já estamos né? Mas eu acho que é uma fala excelente. A gente conversava um pouco sobre isso ontem, né? A professora Rita Alves nos estimulava nesse lugar que é também, que vem na fala do Raul, que vocês dois reforçam, né?
que é de sair da melancolia. Não se pode render, não podemos nos render. A única coisa que não se pode nesse momento, minha gente, acho que podemos concordar nisso, né? É ficar no estado de melancolia, porque não é uma questão de querer, não, é uma questão de sobrevivência, para não morrer amanhã. É simples, né? Então, assim, para terminar, sem querer aqui fechar e tal, não sei se o Joaquim está aí, se quer falar mais alguma coisa, mas reforçaria só esse lugar. Também da minha grande esperança, inclusive aqui nesse ambiente, que é um ambiente de formação, né? Não tem coisa mais bonita e onde a esperança possa ser mais plantada, inclusive no sentido de uma resistência necessária, de respostas possíveis do lugar da arte, senão esse da formação. Eu tenho maior esperança nisso, assim, né? E estou junto, para dizer assim que eu acho que todos estamos, né? Para criar, viu, Raul, as soluções possíveis, ainda que pareça meio rua sem saída, nesse lugar que é o nosso lugar, que é de onde a gente sabe falar e pode falar, né? Como isso vai repercutir ou não, como é que isso... Não sabemos, mas a única coisa que não pode é não fazer. Acho que, como todo mundo concordou aqui, não fazer é a única coisa que não se pode, né? E procurar as maneiras, as estratégias de repercutir, né? Eu acho que é esse que é o caminho, que não é um caminho fácil, é pedreira, mas não é. A vida está mesmo pedreira. E a gente tem que dar as cotoveladas para o lado, né? Para os lados, para saber como é que a melhor forma de reagir. Amigos e amigas, amigos, então todos, todas e todos, agradeço imensamente, assim, um negócio luxuoso, assim, um debate, uma conversa incrível, também, para mim, pelo menos, espero que para vocês também, rejuvenescedora, né, no sentido que interessa, de colocar o nosso sentimento em movimento, né, através da coisa que a gente mais ama, que é o teatro. Eu espero, acho que todos nós esperamos que isso contribua para os processos aí do pessoal que está em trabalho, os aprendizes, meninos, meninas, garotos, garotas e também os formadores e formadoras, esse time luxuoso, incrível que a SP reúne, tá bom? E acho que, então, agradeço, encerramos por aqui. O processo segue, a formação na escola e as nossas também, do lado de fora. Obrigado, gente, obrigado, viu? Sócio para nós. Obrigado, obrigada gente. pela oportunidade, obrigada, Antônio, pela troca. Obrigada. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Kio. Valeu. Obrigado, Beijo, Chapo. beijo. Obrigado, Duran. Obrigado, Kio. É sempre Beijo. vigorante. Obrigada, gente. Muito bom, parabéns. Foi maravilhoso. Obrigada, Cláudia, Antônio, Obrigado, Cláudia, Kio. Antônio, Kio.